I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e mais um Me Obrigaram a Fazer Review. Dessa vez quem solicitou o review foi o Ian, não sei se é Ian ou Ian, vou chamar de Ian Magalhães. Ele solicitou o Laranja Mecânica. Esse é um filme que pra gente analisar o filme, a gente tem que analisar, apesar que o livro e o filme são bem similares, né? Mas para entender realmente o Laranja Mecânica, a gente tem que entender de onde vieram as ideias do Laranja Mecânica, né, do Anthony Burgess, e entender um pouco de behaviorismo e do Skinner, né? Não tem como a gente falar de Laranja Mecânica sem falar do Skinner e o behaviorismo, que trabalha com reforços, né? Muda o comportamento, na verdade, tô sendo simplista num nível assim absurdo, mesmo porque se eu ficasse falando só de behaviorismo e as linhas de pensamento dentro dessa escola, aí não dá, né? O pessoal estuda há meses na faculdade de psicologia isso. Mas sendo extremamente simplista, é uma questão dos reforços positivo, negativo e punição mesmo, e como isso condiciona a pessoa para ter certos comportamentos. Então a gente tem que entender isso antes de fazer qualquer análise do filme propriamente dito. E lembrar que o Anthony Burgess era uma pessoa que tinha aversão a esse tipo de pensamento, e muito por conta da questão da individualidade do homem, né? Por conta da forma como o behaviorismo estava sendo usado, ou o pensamento em usá-lo pelo Estado para, na visão dele, corromper crianças, adolescentes e adultos, né? E ele usou o Alex como um exemplo disso. Lembrando também que, segundo ele mesmo, ele não tinha grandes pensamentos. Na verdade, ele escreveu uma história para exorcizar alguns demônios da vida pessoal dele. Não tinham grandes significados. A história em si não teve um grande significado oculto e nada do gênero. Isso não sou eu que estou inventando, isso são palavras do próprio Anthony Burgess. E, na verdade, esse nem é o livro favorito dele, escrito por ele, né? E aí ele se viu nos anos 70 sendo chamado para explicar um livro que, na verdade, não tinha tantos significados ocultos, e era uma forma mesmo, foi uma forma de exorcizar sentimentos que ele tinha, né? Então, falando do filme em si, o protagonista é o Alex, e o Alex ele tem 3 grandes características que fazem parte dele. Ele gosta de uma linguagem mais articulada, e aí a questão que é o Nadsat, né? Que é a língua falada por eles e os druids dele. Ele gosta da beleza, né? Tanto que ele é muito ligado à música de Beethoven, e ele é extremamente agressivo com todos, incluindo os companheiros, os druids dele, que ele nem considera humanos porque não são tão ligados à música quanto ele. Então o Alex ele toca o terror numa cidade que poderia ser qualquer cidade, né? Numa grande cidade, nesse mundo distópico. O próprio Burgess considera o Alex não um vilão, mas um anti-herói, né, o personagem dele. E o Kubrick trouxe essa visão no filme, porque você simpatiza com o Alex, apesar dele ser extremamente brutal, né, extremamente violento. Ele, por exemplo, ele liga
a questão do sexo, a violência. Amor não existe pro Alex. O sexo oposto é carne. Mas o Alex e os Druids, eles basicamente roubam, tutupam, estupram, mutilam, vandalizam e matam. Então, a questão da ultraviolência nesse filme, desses personagens, que, assim, ao invés de você pensar num mundo com... mesmo em mundos distópicos, você tem uma certa paz e uma certa prosperidade. Mesmo porque o Anthony Burgess, e não tem como falar do Laranja Mecânica sem falar do filme do Stanley Kubrick, sem falar do Anthony Burgess, ele bebeu muito na fonte do 1984, Admirável Mundo Novo, Nós, todos esses mundos distópicos, né? Só que nessa visão distópica dele, não tem essa ordem, essa paz. Claro que é uma paz assim só na superfície, né? Mas nem na superfície existe essa paz, né? É só violência, raiva, misoginia, destruição, vandalismo. E é um filme que, mano, ele é extremamente desagradável, mas mesmo assim audacioso. Principalmente se a gente pensar no período que ele foi escrito e que ele foi feito o filme, né? Então o Alex e os druids dele destroem, brigam, estupram, vandalizam, enfim, fazem todas essas desgraças até o momento que ele é preso. E aí o Ministério do Interior introduz uma nova forma de terapia que garante uma versão a todos esses problemas do Alex, né? A questão da violência, da misoginia, enfim, da ultraviolência, na verdade, em 2 semanas. E elimina totalmente as propensões criminais do personagem, né? Ele pensando que a força de vontade dele ia suplantar qualquer tentativa de eliminar isso dele, né? Na cabeça do Alex seria impossível. Ele ia só jogar o jogo dos caras, fingir que estava curado e se livrar da cana, que era o que ele queria. E aí entra toda a questão behaviorista, né? E o Estado behaviorista fazendo essas alterações comportamentais forçadamente nele. Então eles colocam, eles injetam uma substância que causa náusea nele, simultaneamente exibindo imagens de violência, tudo que todos os comportamentos errados do Alex, causando essa associação de desagrado com, né, essa questão da náusea, do sentir mal com aquelas imagens, com aqueles comportamentos. E então ele começa a... E aí, após esse tratamento, né, que inclusive faz com que a música de Beethoven se torne algo proibido, né, para ele, e deixa ele desesperado, inclusive, ele passa a sentir, ou melhor, a se sentir extremamente mal quando ele contempla violência ou mesmo o pensamento de ser violento com alguém. Então, aí que entra a questão da crítica ao behaviorismo. Ele tem que andar ele vive, na verdade, numa bondade imposta. Só que pessoas não são animais e nem objetos, não são máquinas. Então, você demarcar impulsos humanos é uma coisa extremamente complicada, e principalmente associados, né? Como no caso do Alex, por exemplo, que ele associava sexo com violência. Então, esse tratamento que fazia ele assistir esses filmes violentos e sentir essas náuseas, esse mal-estar induzido, e com a trilha sonora de música clássica, né? Que faz com que ele se sinta mal ouvindo Beethoven, ela é uma crítica a como, no caso, o Estado criou
cara, como a gente pode... Uma bondade, né, que não está associada a nenhum tipo de moral. Como um Estado totalitário, uma imagem paradisíaca, né, do mundo. Então, quando Alex volta aos antigos hábitos, né, dele, na verdade, isso aí não era o final. Pelo menos não na cabeça do Anthony Burgess. O filme termina ali. Mas na cabeça do Anthony Burgess, em algumas edições, tem um prólogo mostrando que o Alex, sozinho, se curou, entre aspas, de toda aquela violência e escolheu, por vontade própria, não uma vontade do Estado, de ser uma melhor pessoa. Inclusive ele decide até... Ele se vê, na verdade, como um pai, um marido e tudo mais. E ele começa a ver o mundo através de um outro prisma, não do prisma da violência, mas do prisma no caso desse capítulo, desse prólogo, do amor. E aí ele, Alex, decide aceitar esse caminho, diferentemente do que foi tentado com ele através do Estado, usando essa tática behaviorista para criar aversão nele frente a algumas situações. Mas, de novo, o homem não é um cachorro que você bate um sino e ele começa a babar, entendeu? Não é um cold open do The Office que você desliga o Windows e sente um gosto ruim na boca porque é um altoide. O humano é muito mais complexo do que isso, né? E aí a gente fica até numa questão um pouco pensando em algumas pessoas que, na verdade, bandido tem mais se lascar, bababá, bebê, bibibi. E ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas reclamam da extrema intromissão estatal na vida diária dos cidadãos. Então, na verdade, o filme, assim como o livro, fazem uma crítica ao Estado frente ao indivíduo, né? Até onde o Estado deve respeitar a individualidade das pessoas e mesmo no pacto social, quando se dá ao Estado o ok para punir os maus, de que forma essa punição deve acontecer? A gente vai viver o outro lado da moeda do russoniana, né, do homem inerentemente mau. A pessoa nasce má, ela vai ser má a vida inteira. Então, se você quiser ficar divagando sobre esse tipo de análise, dá para ficar horas e horas falando sobre essas questões, né? Do bem, o mal, o Estado, o indivíduo, se você quiser jogar religião, o pecado original, enfim, né? Inclusive o Anthony Burgess era um católico meio fervoroso, tal, né? Não no sentido de ir à missa e tudo mais, mas no sentido de como moldou a visão de bem e mal dele e a questão de que o homem e as liberdades do homem e o livre-arbítrio do homem associados ao pecado original devem ser trabalhados pelo próprio homem, ou seja, pelo indivíduo. Enfim, não vou me estender. O que importa é que o filme é sensacional. Não é um filme pro... Ele tá um pouco datado, se você assistir ele hoje, ele ainda é. Ele tá um pouco ele ainda é muito bom, mas ele tá um pouco datado. É um filme dos anos 70 e a forma como algumas coisas são postas no filme. Mas mesmo assim, eu recomendo demais ler o livro e assistir ao filme também. Inclusive ler o prólogo, né, se for atrás de uma edição do Laranja Mecânica, acho uma edição que tem o prólogo. Então é isso aí. Se você quer que eu faça um review de um filme, R$30 pelo Pix ou pelo apoio coletivo, me manda um e-mail com o título do filme. E é isso aí, até a próxima.
Pessoal, existem 3 formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadowban já está durando aí 1 ano. E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores mais legais da internet. E quem quiser e puder ajudar, eu sei que vai. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando. E, não tenho absolutamente nada para